Fala pessoal do canal, aqui João Carlos Espíndola e tem aqui uma pergunta do Lincoln, uma pergunta incrível, muito massa mesmo essa pergunta. Ele falou assim: quando você vai analisar o seu percentual de acertos em questões, você analisa as questões respondidas nos últimos um mês, 2 meses ou desde o início? Olha, muito bacana a sua pergunta, viu, Lincoln? Inclusive eu respondi você nos comentários e decidi gravar esse vídeo aqui. Eu falei assim: sempre analiso no mesmo dia que as respondo. Por exemplo, hoje eu respondi de processo civil sobre provas. Ao final já analiso. Então hoje eu filtrei aqui algumas questões de processo civil sobre provas e hoje mesmo, pessoal, eu já analiso, tá? Foram 26 questões, 22 erradas, 22 corretas, 4 erradas. Eu acho que eu já estou com um pouquinho de dor de cabeça, já estou um pouquinho cansado. E na verdade eu estou mesmo aqui com um pouquinho de dor de cabeça, até estava comentando com a minha esposa, pessoal, mas é por causa do travesseiro. Eu sinto que o travesseiro já não está muito confortável e aí eu estou acordando com dor no pescoço. Vou ter que trocar esse travesseiro. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque isso afeta os nossos estudos, tá? O modo como a gente dorme, como a gente se alimenta, se a gente faz exercício, se não faz. Eu, por exemplo, sou muito sedentário, tá? O assunto aqui é para falar de resoluções de questões, mas eu quero abrir aqui um parêntese para falar sobre isso com vocês. Eu percebi que eu não estou dormindo muito bem devido ao travesseiro, que está muito baixo. Então até falei para minha mulher que isso estava me atrapalhando, me incomodando, acordando assim com uma dor no pescoço. E isso atrapalha os nossos estudos, assim como uma alimentação inadequada. E é difícil nós que temos menos condições financeiras de sempre ter uma alimentação adequada, né? Assim como a falta de exercício. Eu sou uma pessoa um tanto sedentária, mas vamos voltar aqui para falar sobre resolução de questões. Foram 26 questões, 22 corretas e 4 erradas. Eu também analiso as questões que eu fiz nos últimos 7 dias e também nos últimos 30 dias. Quando se fala assim de sempre, apesar de eu já ter resolvido aqui mais de 5.000 questões, 5.976 questões, nem todas essas questões aqui são voltadas para o TJ São Paulo, porque quando eu comecei a estudar para concurso público, não exatamente eu comecei estudando para o TJ São Paulo, né? Então, assim, e outra coisa também, quando a gente analisa questões de mais de um dia, pelo menos vamos supor que eu começo a analisar questões dos últimos 7 dias, aqui, olha, dos últimos 7 dias. Aqui tem questões de informática, de português, de matemática, de processo civil, de processo penal, de várias matérias. Então, eu não consigo separar aqui, eu até consigo, tem um filtro, tá? Por matéria. Estou falando aqui olhando de modo geral, de modo genérico. Eu não consigo separar quais questões eu resolvi de cada matéria, mas eu reforço para vocês o que é concurso, e eu acho que todo e qualquer site de questões, eu não sei os outros aí, mas eu penso que os outros também têm como filtrar pela matéria. Então não se preocupa, que tem sim como filtrar pela matéria. No caso aqui eu analiso separadamente. Hoje eu resolvi questões de processo civil, questões aí sobre provas. Nessas questões sobre provas eu acertei 26 questões, acertei 22 questões e errei 4. Lembrando que hoje também eu fiz muito a leitura da lei seca, tá? A leitura do PDF, a leitura da lei seca. Eu primeiro estudo aqui, olha, eu estou até com o PDF aqui aberto porque eu estou estudando nesse momento. Eu dei uma pausa e dei uma olhadinha no canal, vi o comentário e decidi fazer o vídeo. Inclusive agora eu vou dar uma pausa um pouquinho maior, vou tomar um banho, que daqui a pouco eu vou sair com a minha família para resolver um problema ali com a minha esposa, buscar um exame. Mas tudo bem, o que acontece? Aqui eu parei para dar uma pausa mesmo, já vou esticar um pouco mais a pausa, mas eu já estudei hoje 1 hora e 58 minutos. Aqui, olha, 1 hora e 58 minutos no dia 16/2 de 2024. Aí eu fiz a leitura da lei seca, que foi esse primeiro trecho aqui de 1 hora e 23 minutos. E esse aqui, 34 minutos, foi resolução de questões. É porque aqui eu deveria ter colocado resolução de questões, acabou ficando leitura da lei seca. Mas não é isso que interessa, que é o menos importante, tá? Isso aqui é só para ter um controle, para eu saber que nesse momento que eu estou aqui sentado, realmente eu estou estudando, eu não estou fazendo outras coisas. Porque se eu levantar para tomar uma água, para fazer alguma coisa, para ir ao banheiro, para tomar um café, eu sempre pauso aqui. Esse aqui é o Aprovado App. Se você ainda não conhece,
Eu considero aqui esse site muito bom para você fazer aí o seu acompanhamento, para você ter uma noção se você realmente naquele momento ali que você está estudando, você está de fato estudando ou está vacilando aí com o tempo, né? Então assim, é assim que eu faço. E aí, Lincoln, tá respondida a sua pergunta. Eu geralmente analiso todo dia que eu respondo questões. Eu não deixo ficar acumulando muito tempo para analisar não, viu? No total aqui, como eu disse, eu já fiz mais de 5.000 questões, quase 6.000, 5.976, mas nem todas voltadas para o concurso do TJ São Paulo. Tem mais uma coisa também. Quando eu resolvo questões de português, matemática, informática e raciocínio lógico, eu respondo apenas questões da VUNESP. Apenas português, matemática, informática e raciocínio lógico. Questões de processo civil, processo penal, direito constitucional e outras mais, deixa eu ver aqui, direito constitucional também, eu não respondo apenas da VUNESP não, tá? Normas da corregedoria, como tem menos questões, eu faço mais a leitura da lei seca e resolvo as questões da VUNESP. Agora, essas outras matérias que eu citei aí, processo civil, processo penal, direito constitucional, lei 8429, que é a lei de improbidade administrativa, o Estatuto dos Servidores, a lei 10261, nem tanto, mas a lei 8429 também eu não faço questões apenas da VUNESP. Eu faço questão de toda e qualquer banca. Não importa se é da VUNESP, se não é da VUNESP, isso aí para mim não importa. Até porque eu analiso o conteúdo, eu vejo lá se o conteúdo está de acordo com o edital. Se tiver de acordo com o edital, eu faço questão de qualquer banca. João, mas então por que nas matérias básicas que você citou, português, matemática, informática, raciocínio lógico, você faz questões só da VUNESP? Porque tem bastante. Olha, deixa eu mostrar aqui uma coisa para você aqui, olha. Eu vou pegar aqui só questão de português, por exemplo. Deixa eu pegar aqui só questão de português. Deixa eu filtrar aqui, ó, português, VUNESP. Olha só. Português VUNESP. Eu vou filtrar aqui só isso. São 10.595 questões, não tem precisão de fazer questão de outra banca. Agora deixa eu colocar aqui, olha, deixa eu colocar aqui matemática, tá? Só matemática agora. Matemática VUNESP. Olha só. Quantas questões tem? 6.360. Agora eu vou colocar só raciocínio lógico aqui. VUNESP, tá? Só VUNESP. Olha só. Tem 1.329. Eu vou colocar informática. VUNESP. Informática. Aqui, olha. 3.677. Então eu não considero que precise. O problema é que processo civil, processo penal, direito constitucional, quando você afunila o filtro, meu amigo, as questões reduzem drasticamente se você deixar só VUNESP, tá? Quer ver? Eu vou colocar assim, ó, direito administrativo, vou colocar aqui lei 8429, lei 8429, e já tá a VUNESP lá, eu vou deixar a VUNESP, olha só. São 72 questões que tem. É o que está dizendo aqui, tá no filtro. Pode ter mais, mas aqui, ó. Deixa eu... não, porque aqui também está informática junto. Deixa eu colocar aqui só. Eu filtrei errado. Calma aí que eu filtrei errado. Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui no assunto, eu tenho que colocar no assunto improbidade. Agora vai melhorar. Aqui, ó. Pronto. Agora vai melhorar. VUNESP. Tá aqui, ó. 258 questões. Mesmo assim, tem 258 questões da VUNESP. Olha aqui, ó. Eu coloquei tudo do filtro. Tudo que tinha sobre o filtro de improbidade aqui eu coloquei, ó. Improbidade, olha. Lei 8429, tal e tal e tal. Tá? Deixa eu colocar aqui lei 8429.
Lei 84. Olha, não tem, só tem isso mesmo. Então já está filtrado mesmo com isso aí. Tá aqui, ó. 258 questões. Beleza? Agora, se eu coloco não apenas VUNESP, eu vou tirar o filtro aqui, ó, VUNESP, e vou deixar o filtro aqui nível médio. Geralmente eu faço as de nível médio primeiro, olha. 1.563 questões. Se eu deixar todas as bancas. 1.563 questões de nível médio só do assunto improbidade administrativa. Só da lei 8429 de 92. 1.563 questões. Então, é muito mais fácil. Aí você fala assim, porque você está fazendo questão de outra banca, mas não tem o que fazer, porque se eu ficar preso ali só a banca VUNESP, são poucas questões, se você considerar o total de questões ali. Então, é melhor, eu prefiro fazer desse jeito, tá? Mas assim, cada um pensa de um jeito e faz de um jeito, e não tem problema nenhum. Aqui, por exemplo, Instituto Access é a banca. Olha o que fala. São considerados atos de improbidade administrativa uma série de condutas dolosas previstas pelo legislador. O dolo presente no ato ímprobo é caracterizado por envolver a voluntariedade do agente. Aí está errado. A modalidade direta e indireta, qualificada e específica. A vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. É isso aqui. Tá certo, ó. Tá vendo? É a Instituto Access, tá certo. É pura lei seca isso aqui. Tá lá na lei de improbidade falando que considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Então, não tem problema nenhum fazer questões de outra banca. No caso de português, de matemática, de informática, de raciocínio lógico, é que tem questão sobrando. E devido ter questão sobrando, eu prefiro fazer só da VUNESP. Olha, são mais de 10 mil questões de português só da VUNESP. Não tem por que fazer questão de outra banca, né? Olha isso aqui, ó, do Instituto Consulplan. A Lei 8429, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, estabelece 3 tipos de atos que configuram improbidade administrativa. Trata-se de um dos tipos de atos que configuram improbidade administrativa de acordo com a Lei 8429 de 92. Ações que causem prejuízo ao erário. Tá certo, olha. Tem 3 tipos de atos: prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e atentar contra os princípios da administração pública. Enriquecimento ilícito, artigo 9º, prejuízo ao erário ou lesão ao erário, artigo 10º, e atos que atentam contra os princípios da administração pública, artigo 11 da Lei 8429/92, a Lei de Improbidade Administrativa, e é bom lembrar que essa lei foi alterada pela Lei 14.221, não é? Eu acho, 14.220, algo assim, de 2021. Teve uma alteração aí significativa, quase toda a lei de improbidade foi alterada por uma nova lei aí, mas na verdade a lei 8429 continua existindo, ela só foi alterada pela outra lei, se eu não me engano, a 14.220, algo assim, beleza? E é isso aí, pessoal, um grande abraço para vocês aqui, João Carlos Espíndola. Valeu, meu povo, grande abraço.